A semiótica francesa, que nasceu como semiologia, né, ela parte de Saussure. Saussure e Peirce eram contemporâneos. Só que o Saussure era um linguista e ele estava interessado em entender os mecanismos de produção de sentido no universo da psicologia social. Então, o Saussure, ele jamais pensou a semiologia dele para além do limiar do humano, do social e da psicologia social. Então, as línguas naturais, né, o português, inglês, alemão, né, elas são línguas que são usadas pelos seres humanos para se comunicar e para nomear coisas no mundo. Então, a semiologia do Saussure parte dessa preocupação de entender a estrutura que permite a produção dos símbolos, né? O Peirce, ele tem uma outra preocupação. Como ele era um filósofo, não linguista, né, e um matemático, além de químico também, ele era muito ligado também às ciências naturais, a laboratórios, né, a medição, experimentos na natureza. Então, ele estava procurando não só entender como o significado é produzido nas relações humanas, mas também como nós entendemos a natureza. Como é que nós lemos um experimento, né? A gente vai a um laboratório, realiza um experimento, como é que a gente dali extrai leis, que são nada mais são do que símbolos que tentam entender o que foi observado no experimento. Então, existe nas ciências em geral lógicas que comandam os procedimentos. E o Peirce estava interessado nisso, numa lógica que é mais profunda, é mais... No Brasil, tradicionalmente, principalmente na USP, como a semiologia francesa ela foi introduzida antes, né, nós temos mais gente estudando os discípulos de Saussure, né, do que o Peirce e os discípulos de Peirce. O design trabalha muito com formas, e principalmente design de produtos. Você quer entender a lógica que estrutura as formas do produto que você está criando. Existe uma lógica, né? E esta lógica, ela tem que espelhar. Ela tem que nascer de alguma coisa e ela se constrói e ela acaba espelhando um sentido. Na semiologia saussuriana, as extrapolações para os chamados objetos, né, os produtos, né, elas não são muito férteis. Elas sempre terminam onde termina o que a gente chama de repertório cultural, né? Então, a semiótica ou a semiologia francesa, ela é muito ligada àquilo que é dado no repertório de uma sociedade. Já a lógica persiana, ela é mais criativa. Ela quer entender como os processos de criação renovam os repertórios. Como é que nós criamos coisas novas a partir da percepção com o mundo, novas cognições, novas formas, e como é que nós fazemos evoluir o repertório. Então, a semiótica persiana tem uma dinâmica implícita. Ela depende do processo que é a semiose, é um processo dinâmico, é um movimento, um signo em construção. Enquanto que a semiótica francesa, baseada em Saussure, ela é muito baseada numa estrutura. É uma estrutura que ela tem uma rigidez muito maior do que o dinamismo que é a base da semiótica persiana. Então, o dilema da modernidade é que só é moderno aquilo que está acontecendo, que está em ato, em produção. E aquilo que ficou, né, deixou de ser moderno. Então, é muito difícil, a cada momento, se você perguntasse isso 10 anos atrás, o que é moderno, você teria uma resposta, que já não é mais válida hoje. E a resposta que eu tentarei dar a você... ela rapidamente vai se desvalorizar ou vai envelhecer, porque o sentido da modernidade é o movimento. O moderno é o que está acontecendo, é o em processo, né? E o moderno,
se a gente puder dizer, mas qual é a essência do moderno de hoje? É que esse desenvolvimento está cada vez mais rápido. Nós estamos numa espiral cada vez mais rápida de produção de sentido, de renovação, de obsolescência, de reposição de valores, às vezes de retorno de valores. Então, o processamento do sentido está indo rápido, muito rápido. E este é o sentido de vertigem que muitas vezes aparece, né? As pessoas já começam a falar até em pós-moderno, já tentando antecipar o fim do moderno. Mas, na verdade, o pós-moderno é uma quimera, porque é você tentar, até de uma maneira pedante, se colocar além, como estando numa posição privilegiada já de observador daquilo que já foi. Quando na verdade não existe, né? Você sempre é observador daquilo que é. Exatamente. Então nós só vamos saber o que é moderno hoje quando a gente puder ter interpretado o que é moderno. Então, esta é a fluidez do moderno. Então, hoje se fala muito, até academicamente, na liquidez, que a modernidade é líquida. Aliás, é um livro do Bauman, né? A modernidade líquida, em que ele explora exatamente essa metáfora da fluidez, que o moderno escoa, você não consegue capturar, porque no momento em que você para pensar sobre ele já escoou, ele já está. Então, o moderno, estrito senso, né, é aquilo que não permite nem sequer a elaboração de sentido sobre ele. Ele escorre já tão rapidamente que qualquer tentativa de interpretar, de valorizar, né, já implica você interromper o fluxo e, portanto, perder o barco da modernidade. Então a dificuldade de elaborar este conceito de modernidade é essa, é que ele é cada vez mais fluido, né? Tradicionalmente, a gente procura contar uma história sobre as coisas, né? Então, a ciência, o conhecimento, nada mais é do que você organizar as coisas. Então, você tem a história que organiza, normalmente cronologicamente, os processos, tem uma linha do tempo, né? Ou você tem a biologia, que organiza a vida entre seres vivos e não vivos, entre os seres vivos tem os vertebrados, os invertebrados, enfim. A ciência é uma tentativa de organizar aquilo que é reconhecido, aquilo que é parte da nossa cognição. E para você organizar isso, você precisa ter uma narrativa. Você organiza as coisas dentro de uma historinha que você cria. Geralmente a gente chama isso de paradigma. Existe um paradigma que é, vamos dizer, um fio condutor para a sua historinha. Todas as ciências, elas se organizam em torno de uma narrativa. O problema do moderno, e moderno que a gente vive hoje, é que essas narrativas, elas estão desacreditadas. Ninguém mais acredita nas grandes narrativas. Então, quando a gente pensa assim, a história, vou contar, é muito difícil. Quem lida com criança, né, você ensinar história para uma criança é um desafio muito grande. Porque antes a gente aprendia a história como a grande narrativa dos grandes acontecimentos da história da humanidade, né? Hoje, uma criança que já nasce dentro desse pensamento moderno, né, ela não vê as coisas com essa grandiosidade, ela não acredita mais nessa grandiosidade que até poucas décadas atrás era emprestada ao conceito de história, entendeu? Ou de língua, né? A língua, existe a norma culta, você tem que ir lá e aprender. Vai falar para uma pessoa que está teclando no computador que ela tem que interromper o que ela está teclando, ir até a biblioteca e procurar o significado de uma palavra, ou mesmo na internet entrar num dicionário etimológico e ver se o que ela está usando naquele chat, naquele momento, é a palavra adequada, com sentido. Não existe mais esta prisão das grandes narrativas, de você buscar aquilo que é a tradição que lhe foi passada, entendeu? Essas grandes narrativas, elas estão perdendo rapidamente o valor.
primeiro, existe um empoderamento muito grande do indivíduo. Então, o indivíduo, antes, os grandes protagonistas eram aqueles que criavam as grandes narrativas. Então, existe os grandes nomes da história, os grandes nomes da biologia, os grandes nomes da língua, os grandes escritores, tal. Para eu me meter a escrever alguma coisa e pensar em publicar, as pessoas se sentiam até constrangidas. Quem sou eu, né? Hoje, qualquer um abre um blog, escreve o que quiser e se relaciona e cria a sua página, entra lá no WordPress e cria a sua própria página rapidamente, põe o que quer. E mais, tem milhões de pessoas acessando, entendeu? Você põe no YouTube um videozinho feito com o seu... Então, o que está acontecendo? Houve um empoderamento das pessoas. Não só as grandes narrativas, elas deixaram de ter o valor que elas tiveram, né? Mas as pessoas estão se sentindo cada vez mais protagonistas das suas próprias histórias. As pessoas se viam antes como um mero coadjuvante. O cidadão médio hoje, dado o poder que foi dado pelas novas tecnologias, também o poder que é dado cada vez mais pelo mercado de consumo, né? O mercado de consumo procura cada vez mais partir o desenho dos seus produtos, das novidades, a partir do usuário.